parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Boa noite, bom dia, boa noite para a gente, fechando aqui por causa do barulho. Boa noite, bom dia para a gente que está aqui no Brasil. E boa noite para a nossa entrevistada desse dia, dessa noite, que é Cláudia. Ela está no Camboja, lá são 9 horas da noite, 21 horas, não é isso, Claudinha? São 21 horas, ela está lá esperando a gente para a gente chamá-la aqui. E nós vamos iniciar mais uma jornada missionária, tá? Nós não acabamos ainda, gente. Vocês vão ter que ficar por perto, tá bom? Nós vamos estar orando e abrindo mais essa etapa, amém? Deus, em nome de Jesus, essa gravação, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Esse momento nós separamos para Te adorar com essa entrevista. Nós separamos este momento, assim simples mesmo, mas é dedicado a Ti de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós já vamos introduzir na nossa sala a nossa missionária. Então, prestem bem atenção em tudo. E quando vocês tiverem dúvida, vocês mandam recadinhos para a gente, que a gente vai estar respondendo a vocês posteriormente. Tá bom, gente? Então, nós vamos introduzir agora a nossa missionária. E ela vai dar o bem-vindo para nós. Então, bom dia, boa noite, Claudinha. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Cacilda, a paz do Senhor, amados que estão aí participando e assistindo essa live. E nós queremos dizer que aqui é 8h12 da noite, 20 horas e 12 minutos. É boa noite para mim e bom dia para vocês. Bom dia, Cacilda, que Deus abençoe cada um e a você. É um prazer muito grande estar podendo participar, né? Faz tempo que a gente fez uma live, mas agora Deus está dando essa oportunidade em 2023. Meu nome é Cláudia, eu sou missionária da Assembleia de Deus aí em Salvador, no Brasil, desde 2001, onde nós fomos para Guiné-Bissau, para a Índia, e agora estamos atualmente no Camboja, que é Ásia, país vizinho à Tailândia, e com grande desafio. Eu faço parte do quadro de missionário também da Semadesal, que é a nossa igreja em Salvador, da Sename, e eu sei que tem muita gente segurando as cordas, graças a Deus, Cacilda, você faz parte disso também, tem um coração missionário. Missionário não é só aquele que vai, né, mas aquele também que faz essa divulgação, a oração, a contribuição, e quando entendemos isso, fazemos parte desse grande trabalho que é a obra missionária. Eu queria ler um versículo que isso me impacta muito. Eu amo esse versículo, e Paulo, escrevendo aos Romanos, né,
No seu capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque não me vergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, eu, como cristã, cada um de nós, não podemos nos envergonhar nunca de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo, mas não podemos parar de pregar o evangelho. Glória a Deus, isso mesmo. Bom, você já se apresentou, já disse para a gente o horário aí, a diferença, né? E, assim, a gente já ouviu... Diferença. Cacilda, tem diferença. Pois é. Mas Deus é tão maravilhoso que a mídia, a tecnologia, ela... Muitos não creem, muitos não gostam, muitos não fazem uso, mas Deus usa essa tecnologia a nosso favor, né? A favor da obra, a favor do andamento, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, a todas as nações, até o fim. Mas como é que eu vou lá? Aí Deus pega e solta a tecnologia para a gente vai. Você não pode ir como você, pega o telefone e já está no Japão em 1 minuto. Né? É incrível a tecnologia sendo usada. É verdade. Antigamente não tínhamos isso, era difícil. Você pegava o telefone, ligava, só ouvia a voz. Hoje podemos ver a face da pessoa, isso é muito bom. Usando com um bom proveito, claro. Tem pessoas que usam. Exatamente. Os missionários ficavam lá, né, sozinhos, só contando só com nossas orações. De vez em quando mandavam carta, a igreja mandava carta pelo correio. E era difícil de chegar. E hoje, para a glória de Deus, é como você falou, até se ver, a gente pode se ver. Isso é muito maravilhoso. Você pode estar fazendo transmissão da obra em tempo que você faz, né? Você faz, às vezes, ali na igreja, você mostra em tempo real para a gente. Isso é maravilhoso, né? A gente tem que aproveitar as coisas que Deus coloca em suas mãos para isso, né? Agora, me escuta, Claudinha, você já esteve conosco outras vezes. Nós conhecemos, assim, o seu trabalho já tem um tempo, né? E aí, já sabemos, assim, algumas experiências que você viveu, né? Nesses lugares que você foi. Agora, a gente quer saber por que o Camboja dessa vez. Como é que você foi se parar aí? O que foi que te levou para o Camboja? Tão longe. Boa pergunta, Cacilda. Pode concluir que aí eu falo. Concluir a pergunta. Pode Sim, Cacilda, é o seguinte. Pronto. O meu chamado se deu há 31 anos atrás, dia 5 de fevereiro de 92. E uma das coisas que Deus falou muito forte foi no versículo de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Ele diz que antes de eu ser formada, antes de estar na barriga de minha mãe, eu tinha sido escolhido e separado para as nações. Claro que é um versículo, Deus chamando o profeta Jeremias, mas aquele versículo foi uma base para o meu chamado. E Romanos, capítulo 10, versículo 10, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não for enviado? E foi no culto de missões. Aí o Senhor foi mostrando, seria a minha família, o Brasil, Guiné-Bissau e Índia. E eu pensei que eu ficaria muito mais tempo na Índia. 7 anos em Guiné-Bissau, 9 anos na Índia, aí eu vou de férias para o Brasil. Antes desses 9 anos, eu fui de férias para o Brasil, vou em uma conferência, e o irmão não me conhecia direito, só tinha me ouvido pela programação da Sename. E aí, no culto, depois da oração, eu tinha falado de missões, falado sobre a Índia. Deus usa ela e ela nem lembra, falei para ela, ela nem lembra como foi que Deus estava ministrando e usando, claro, estava usando ela. Ela chegou para mim e fez oração e dizendo que seria mais 2 tempos na Índia. Isso em 2018.
2019, aí volto para a Índia. Quando eu vou para a Índia só com 1 ano de visto. 6 meses eu saí da Índia para voltar para o visto. 1 mês. 1 ano se passou, 2020. Aí Deus falando sobre isso e não querendo aceitar que eu teria que deixar a Índia, que teria que ir, Deus já me incomodando sobre Camboja, tocando no meu coração assim. Nunca tinha ouvido falar da guerra do Vietnã, Camboja, mas não tinha nada assim forte no meu coração, a não ser Índia, a não ser voltar a trabalhar na Índia. E aí, uma irmã missionária, Elizabeth, foi me visitar na Índia nesse período de 2000 e pouco, né? 2019, ela visitou e fez uma oração também. E aí ela disse, você vai pisar em outra terra. E eu relutei, pisar em outra terra? Eu não vou sair da Índia, eu dentro de mim. E Deus usou ela em oração, confirmando. Não deu outra. Quando eu saio em 2020, para poder sair da Índia e voltar, pegar um visto, eu fui barrada no aeroporto da Índia. Eu estava minha bagagem já liberada para eu poder ir ali para Sri Lanka e voltar, né? Eu iria para com a passagem comprada e voltar para a Índia para ficar mais um tempo. Pois eles não deixaram eu sair, mandou eu voltar para a cidade que eu estava, porque eu estava com problema no visto, e eu não estava com problema. O meu visto estava todo certo, tudo certinho, documentação, porque o missionário ele tem que andar corretamente. Então, meu visto estava com validade de 1 ano. Eu tinha saído 6 meses que eles pediram, voltei, tudo como manda. O que aconteceu? Deus fechou a porta para eu voltar para a Índia, assim, nesse período. Ligo para o departamento, o pastor Raimundo diz, volte para o Brasil. Quando Deus quer, não tem pra onde, gente? Quando Deus quer, não tem jeito. Meu Deus, que coisa fantástico. Fantástico. Continue. E aí, 2020, tive que voltar para o Brasil e eu não queria, eu chorei. Não queria sair da Índia. Mas no meu coração eu sabia que eu ia pisar em outra terra. Eu ia pisar em outro país. Porque lembrando do chamado, do que eu disse, que Deus tinha chamado as nações. Então, Brasil, Guiné-Bissau, Índia e Camboja, mas eu não esperava, eu esperava ficar mais tempo na Índia, eu amo a Índia, quer dizer, eu amo as nações, mas passei 9 anos na Índia, indo e voltando, né, por causa de férias, visto, então, não esperava isso, mas Deus, assim, tem o seu trabalhar. Então, foi assim que Deus falou, vocês têm agora, o Camboja, é uma nova nação, é um novo povo, se deu dessa forma, então, houve a pandemia, e aí eu tive que ir para o Brasil antes da pandemia, foi 2020, quando foi fevereiro, deu o primeiro caso aí na Bahia, em Salvador, sim, na nossa cidade, em Feira de Santana. Quando foi março, já começou o lockdown, abriu o lockdown, então fiquei nesse período no Brasil, esperando a direção de Deus, lutando, volta para a Índia ou vai para outra nação? Vai para a Índia ou para outra nação? Mas Deus, Índia, não era para voltar agora para a Índia, não era. E Deus foi conduzindo, aquele período eu precisei ficar no Brasil, e aí fomos entrar em contato com a missão Adore, porque era uma nova nação, eu tinha que entrar junto com a missão. Foi longo agora, né? Eu vou ter que encurtar a próxima. Passa para a próxima. Aí o Camboja tem os seus desafios. A pergunta que vem a seguir, eu acho que é a questão da adaptação. Da recepção, meu microfone estava fechado. Em relação à recepção das pessoas, a diferença entre os outros campos culturais que você andou, e aí, ou é a mesma coisa, assim, o jeito deles te receberem, deles reagirem, é a mesma coisa como foi na Índia, como foi lá esqueci o nome do outro lugar que você foi. Na África, né? Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Sim, foi a mesma coisa, a recepção é a mesma.
Qual foi a diferença? Foi que você sentiu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O guineense em si é hospitaleiro, é um povo festivo, alegre. O indiano, na sua recepção, o indiano tem o seu carisma de colocar aquele colar de flores, receber. Eles não são de abraçar, não são de toque, não há toque humano, mas assim, o indiano tem uma coisa bonita, eles flores naturais para receber a pessoa como honra. Isso é bonito, não é em toda a cultura. A cultura indiana tem esse destaque muito bonito, é uma tradição. Você fica até constrangida, porque sem muitas flores eles colocam aquele colar, e não é barato, porque é flor natural, né? Mas é a maneira de receber a pessoa. O Camboja, ele não tem isso, a maneira de receber bem simples, é a maneira deles receber, é um povo mais fechado, é um povo que passou por um período de guerra, e mesmo sendo Ásia, a Ásia, o povo não tem esse que nós temos, né? O povo brasileiro, ele é expressivo, mostra a emoção, se gosta, não gosta, o semblante. Então, nós somos muito emotivos, e já o asiático, ele controla as emoções, você vai ver ele ali se fechando, ele é a pessoa mais fechada. Então, é diferente. E no Camboja também é diferente. Eu acho que pelo regime que eles passaram por um regime muito difícil, 40 e poucos anos atrás. Muito sofridos. Mas é um povo que precisa conhecer a Jesus. 80% são budistas. E quando você olha a história, você vê o que eles passaram, hoje eu entendo as atitudes de alguns deles, porque toda a história do que aconteceu 1975 a 1979 foi uma atrocidade, um genocídio terrível. Eu visitei a escola Tuslen, que é a escola que se tornou prisão. O local onde ele levava as pessoas também matava até crianças, jogar na árvore. Então, é uma história bastante triste, real, que aconteceu. E a Angelina Jolie, ela fez um filme, né? The First Killing My Father, quer dizer, primeiro mataram meu pai. É uma menina, uma família que sobrevive. O pai e a mãe são mortos, mas ela sobrevive ao genocídio. Quem puder assistir... a Angelina Jolie fez isso aqui, ela gravou, contou o testemunho, pegou fatos reais, e os filhos sobreviveram, uma morreu, mas os 4 sobreviveram, eram 5 filhos, uma morreu de fome, um parte triste da história. Então, o que acontecia? Professores, quem usava óculos, quem doutor em conhecimento, era exterminado. Imagine. Então, hoje a educação não é valorizada. A educação não é, assim, o principal. O principal é você trabalhar, ter alguma coisa. O principal é você ir para uma fábrica chinesa, trabalhar e ganhar $200. Meu Deus. E eu sou professora, área de educação, e Deus me desafia nisso aí. Cada lugar é um desafio. Cada posto é um desafio. Cada lugar é um desafio. Jonas foi com medo, né? Depois de se acovardar e não ir, por último, ele foi morrendo de medo. Tanto que ele passou Nínive em um dia, caminho de 3 dias para rodar Nínive, ele passou em um com medo, né? E você aí, quais são os maiores desafios está encontrando, assim, as maiores dificuldades que você está enfrentando aí? Me diga aí. Está com medo? Já tem vontade de voltar, de ir embora? Não. Olha, graças a Deus, questão de medo, não, porque assim, quem já esteve em Guiné-Bissau, quem já esteve na Índia, solteira, morando na Índia, não, então não tem medo. Mas é o seguinte, algumas coisas aconteceram, sim. A gente visita as vilas e percebe, né, a questão
do desafio por ser budista, uma nação budista. Então, a gente pensa assim, é fácil evangelizar. Não é fácil pregar o evangelho, porque eles têm eles acreditam que Buda é que vai dar prosperidade, eles acreditam que o karma, e então eles acreditam nisso aí. Então, aqui mesmo não tem a Sexta-feira Santa, aqui não tem Corpus Christi, aqui não tem a crucificação de Cristo. Então, é um país monárquico, né? É um rei que comanda. Então, a gente tem que observar o âmbito espiritual para poder fazer isso. Então, por isso que eu tive que vir em parceria com a missão Adore. Aí você dizia os desafios. O desafio da língua é grande. Eu estou tendo aula de Kimai 3 dias na semana, não é suficiente. Eu comecei em setembro, porque tinha que pagar, aí eu tive que primeiro alugar a casa, comprar uma geladeira, então eu tinha que dar foco nisso, porque tinha que pagar 2 ou 3, quase 3 meses de aluguel. Pagar 2 meses, no outro mês, então, tinha que pagar o aluguel, então tive que focar nisso. Então, as aulas de Kimai, essa escola, eu estou precisando mudar, porque eu não estou rendendo muito, eu preciso melhorar, né? Então, a língua é um desafio, mas nem por isso vou deixar de fazer a obra, né? Eu uso o inglês para ensinar. Seu microfone parou. Espera um pouquinho para ver se o som volta. Seu microfone parou. Abre aí. Fiquei sem retorno seu. Abre aí. Abre isso, abriu. Agora não estou ouvindo. Está voltando. Deve ser a conexão, né? Fechou. Não, aqui está normal. É normal. Agora, 20 minutos já, né? Uhum. Ok. Pode ficar tá agora? Continue. Tá bom. Pronto, então o desafio também é relacionamento, porque assim, a gente pensa missionário, eu já tenho experiência, mas a gente enfrenta a dificuldade com pessoas da nossa própria nação, na maneira de lidar. Pessoa que, assim, então, é difícil falar isso, mas assim, cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, mas assim, pró do reino. Então, tem hora que é difícil o relacionamento entre próprio brasileiro trabalhar, porque já está mais tempo, então acha que pode comandar, fazer do jeito dele, então isso aí é um pouquinho delicado, porque assim... Estranho. Porque... Chegou reforço. É coisa que a gente pensa assim, não, todo mundo é cristão. É um assunto que a gente não expõe muito, porque assim, é delicado. Mas assim, Deus me trouxe para servir. Então, meu coração é para servir. Não vim para disputar lugar com ninguém. Então, é assim... É a obra do Senhor, né? E a gente é conhecido... Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, justamente, quando a gente está levando a palavra, tem que ter união, tem que se juntar em amor e levar juntos essa palavra. Não há competição, há lugar para todo mundo. É o reino. Não é obra de Cláudia, não é obra da Assembleia de Deus, não é obra de Cacilda, não é obra da Adore, não é da missão Adore, mas é pró do reino, entendeu? Quem nos trouxe, quem nos chamou? O Senhor. Quem é que nos enviou? A igreja, mas através de quem? O Senhor. Quem é que comanda a nossa vida? A Bíblia é bem clara sobre isso, né? Mas é bom ser tocado nisso, você falando isso, porque a gente pensa assim, mas é um cuidado que nós temos que ter de saber respeitar o outro, de lidar com o outro, sabendo que a gente não muda ninguém, né? Mas assim, cada um tem seu temperamento, mas assim, o reino precisa prevalecer, o nome do Senhor. Mas assim, Cacilda, nas visitas da vila, foi impactante. Vilarejo, aqui fala vilarejo, vilas é como se fosse uma roça, um interior, né? Mas aí tem lugares
a capital desenvolvida, mas a maior parte é de plantação de arroz, vilas, e a gente vê muito, muito a opressão. Aí em Salvador a gente chama Zé Mulambo ou Maria Mulambo, aquela coisa de sujeira, aquela coisa de opressão e de muita sujeira, plástico, roupa, joga desorganização. Então, no âmbito espiritual, eu percebi isso. Eu digo, meu Deus do céu. E aí, muitas pessoas atormentadas, pessoas que têm problema mental. E alguns não é só problema mental, é a atuação do inimigo oprimindo a mente de pessoas. E outra parte triste é que alguns jogam apostado, fica devendo, homem ou mulher fica devendo, e quem que tem que pagar? Meninos de 12, 10 anos, vai para a fábrica, falsifica, dizendo que tem 16 anos, vai trabalhar para pagar dívida de pai. Para de estudar e vai ter que trabalhar para pagar a dívida dos pais. E aí, bebe. Então, é a parte triste, né? Então, nós, como missionários, temos que orar para repreender isso, e através da palavra, principalmente pegando os pequenos, para entender o crescimento, não que os grandes não sejam evangelizados, claro, mas se você pega os pequenos, a palavra vai ficar ali para ele crescer e mudar. Para mudar esse quadro de 80% de budista para ser cristão. Mudar o futuro. Para conhecer o verdadeiro Deus. Amém. Nós precisamos orar muito por você. Você vê o ataque das crianças. Você está vendo ataque em todos os lados. Um absurdo que acontece, né? Já pensou? Aí, alguns pais saem para trabalhar, deixam a criança aqui, no caso, né? Na vila e vai para a fábrica, vai trabalhar. O que acontece? Criança fica sozinha, é abusada sexualmente. E muitos não vai contar, porque pode ser vizinho ou até parentes, pode ser até outra pessoa. Entendeu? Ou outra pessoa, não, desculpa. Parente, então não vai contar para a família. Assim, aí vocês, pô, Cláudia, 6 meses, a gente já observando isso. E a gente pede amor a Deus, né? Amor, estratégia para trabalhar. É isso que a gente tem que ter o foco, né? No chamado, na certeza que Deus nos trouxe, que a gente está no lugar certo, na hora certa. Porque quando nós não estamos no lugar que Deus nos mandou, né? Você não fica nem 1 ano, você não fica nem 6 meses no lugar. Se Deus não... Seja aí no Brasil, seja na África, seja onde for. Se não for por direção de Deus... não é bom a pessoa... Tanto que aí, Deus disse, o tempo meu tinha acabado em Guiné. Acabou. Um período de trabalhar na Índia, por enquanto, terminou. Posso até um dia voltar, mas assim, aquele momento deu uma parada na Índia. Deu uma parada para ir para outra nação. Sabe Deus se eu volto depois para a Índia alguns anos... Deus é quem sabe, né? Mas o período daquele momento, Deus está dando a parada. Então, o desafio aqui é grande, né? Estamos dando aula de inglês de segunda a sexta para a turminha, né? São 3 turmas. Aí, 2 vezes na semana eu vou para uma classe, são 3 turminhas de crianças. E ali também eu vou demonstrar o amor de Deus, que eles vêm para a escola dominical também, alguns não vêm, são budistas. Nós vamos, em nome de Jesus, levar o amor, quer dizer, demonstrar o amor de Deus para essas crianças. E para os pais também, né? Para que os pais vejam. É verdade. Ouvindo você falar, a gente já pode captar motivos para que a gente possa estar orando por vocês, porque nós temos orações semanais, já vimos o motivo, né, para que a gente possa estar orando por vocês. Agora, uma última pergunta, eu queria saber, assim, de você, se você falou, assim, da sua vida, só 9 anos você passou na Índia, você já não é mais nem brasileira, a gente já não lhe conhece, já não lhe conhece mais nem como brasileira pelo tempo que você passou fora. Mas me diga uma coisa, em algum tempo assim, eu amo o meu Brasil, eu amo a minha pátria, mas o Senhor me chamou para a nação. O Senhor me chamou para sair. E fez você amar outra nação. Tenho a minha família aí. Se não quisesse você amar outras nações, você não viria, né? Agora, o que eu queria saber é uma pergunta que não está lá.
Em algum momento assim da sua vida, você desejou ter outro tipo de vida? Por exemplo, não, eu não quero ser missionário, então, assim, antes de você ter o chamado, assim, você estava bem à vontade, bem tranquila, e nunca pensou em ser missionária, ou toda a vida você pensou, ou foi um ponto... Eu não me vejo outra vida. Cacilda, boa pergunta, mas eu não me vejo em outro lugar fazendo a vida normal entre aspas, sendo cristã, mas dentro do Brasil ficar só entre quatro paredes na igreja. Deus não me chamou para isso. Eu fui, quando eu me converti, o Senhor foi em um culto de missões, então ali mesmo o Senhor já estava me chamando para missões. Então eu entendi. E o mais incrível, Cacilda, é que com 6 anos de idade, eu sabia que eu ia viajar. Olha, com 6 anos de idade, com 5 anos, alguém me levava para a igreja, uma namorada de meu primo, vizinha, mas assim ela parou. Terminou o namoro com meu primo, aí parou de nos levar para a igreja. E eu e minha irmã, né, que era nós somos, na época era 4 irmãos, né? Eu tenho hoje 2 irmãos e 4 irmãs, nós somos 7, eu sou a terceira filha, eu sou a primeira a vir ser cristã, né, como eu já dei meu testemunho. E através de mim, vários deles conheceram a Cristo, um tão desviado, mas assim, sei que Deus vai completar a obra. Aí, entendendo, nunca pensei em desistir. Nunca pensei. Tem hora que chora? Tem hora que saudade, bate solidão, porque é normal, eu sou ser humano, né? Não sou casada ainda, gostaria de ser casada, mas Deus ainda não deu. Mas, assim, em questão de obediência a Deus, Deus está em primeiro lugar. Então, obedecer a Ele está para mim. Utilizando minha profissão na área de educação, para levar o amor dele, então isso para mim é muito gratificante. Isso é gratificante. Claro que é com dor, com dificuldade, muitas das vezes você não é compreendida quando você quer servir, quando você quer fazer algo para Deus. Nunca quis me aparecer, sempre fui simples da maneira que eu sempre fui, porque eu zelo pelo Deus que eu sirvo. A estrela é Jesus, nós não somos estrela, então cada um tem a coisa. Então, eu tenho um chamado. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem eu estou querido. Então, isso que é importante para mim. Eu sei o que eu passei quando, na primeira caminhada, que muitos não davam crédito. Muitos mesmo não davam crédito. Mas se eu não acreditasse no Deus que estava me chamando, eu não teria ido para a África, eu não teria ido para Guiné-Bissau, eu não teria chegado aqui no Camboja, se eu não entendesse que existe um Deus que cuida de mim e está cuidando de mim. Então, eu não posso dizer, eu não me realizo fazendo a coisa. Poderia estar no Brasil trabalhando, indo para a igreja, normal, ficar ali. No meu caso, eu tenho um chamado específico, porque existe o chamado transcultural. Então, eu tenho certeza disso. Até onde o Senhor disser, continue. Onde tiver fôlego de vida, aí eu nunca pensei em desistir, não. Agora, claro que a gente chora porque não é de desistir. Saudade de família, de amigo, algumas dificuldades que surgem, mas em tudo Deus tem me guardado, Ele tem sido o meu Pai. Fiz já 2 procedimentos, imagine, menos de 6 meses, eu tive que remover um cisto no dedo, 2 cistos no mesmo dedo. Fazendo cirurgia, meu Deus, cheguei bem no Camboja, vim com o dedo inchado, não sabia, e tendo que andar 2 quilômetros, né? Mas graças a Deus consegui comprar a bicicleta elétrica, não sabia montar a bicicleta, 50 anos, aprendi e Deus tem nos ajudado. Então, depois de alguns meses, novembro, imagine a pilotar. Vou devagar ainda, vou devagar. É para tudo, para todas as coisas.
É isso. Então, a palavra de encorajamento, Cacilda, que eu gostaria de dizer é que eu sei que está um rebuliço agora muito grande nos Estados Unidos e muitos estão observando o avivamento. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus para fazermos a obra do Senhor. Nós estamos desapercebidos. A igreja brasileira precisa acordar novamente. Muitos estão desapercebidos. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para continuar a fazer a obra do Senhor. Nós somos os ceifeiros da última hora. É essa geração que precisa alcançar essa geração. Eu e você precisamos continuar a impactar a vida para que outras vidas venham para Cristo. Eu preciso que outras pessoas entendam o chamado, que um jovem entenda, eu estou fazendo a faculdade, eu estou fazendo algo, mas vou querer usar para o reino de Deus. Nós precisamos disso, de jovens, de casais, de adolescentes, de homens e mulheres que estejam a obedecer ao chamado, a essa palavra aqui. Portanto, ide e pregar o evangelho, né? Não, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em Mateus fala sobre, né? Portanto, fazer discípulo de todas as nações. É isso que eu queria dizer. De todas as nações. Então, o Senhor precisa ser anunciado. Ainda existe povos que precisam ser alcançados por esse amor. Então, eu e você podemos fazer parte deste grande exército. Vocês podem orar, Deus pode levantar aí no Brasil pessoas para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Muitos hoje estão dizendo, eu não, Senhor, manda Cacilda em meu lugar, manda Maria em meu lugar. Eu não tenho nada a ver com missões, não gosto de missões. Eu já falei anteriormente, como é que eu digo que amo a Deus e não amo missões, se Deus é um Deus missionário? Só o fato de você estar no mundo é por causa de Deus. Não há outra razão da igreja não ser, na terra, a não ser para fazer missões. Não é isso? Então, Jesus foi igreja do Senhor, que você... E esse ano está até o lema dizendo, né? Avivados para pregar o evangelho. Esse avivamento é um arrependimento verdadeiro. Não é só um pula-pula, não é só uma emoção de um dia. É algo que traz de dentro para sermos revestidos para anunciar, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ore por mim, pois eu vou ter que mudar de escola, de QMAI, para poder, né, melhorar o aprendizado, e que o Espírito Santo me ajude, porque é Ele que é o dono da minha vida, Ele que criou a língua, Ele que me trouxe aqui. Então, para eu aprender o QMAI, né, para poder falar com o povo, porque poucos falam inglês, né? Então... O QMAI é a língua oficial? O QMAI, é o QMAI. Então, mesmo sendo escola internacional, a missão é internacional, mas o diretor da escola não fala, o pastor fala inglês, a missionária não fala inglês, ela fala o QMAI, ela veio do Brasil sem falar o inglês, aí ela aprendeu, né? Ela já tem 7 anos aqui, então, e eu tenho 6 meses, mas Deus já me dá graça, e a obra é dele, fazendo aquilo que está, né, aqui ao alcance. Ore pelo povoado, pelo vilarejo, essa questão de potestade, de pobreza, de sujeira. Pobreza quer dizer assim, dessa questão de jogos apostados, de abuso de criança. E o terceiro é de pessoas que mentalmente atormentado, que o inimigo está atrapalhando a mente. Na minha classe de criança mesmo, tem 2 já grandes, são adultos, mas eles têm problema mental. E muitas vezes a gente sabe que muitos ali têm atuação também diabólica. Tem o retardamento mental, mas também tem um pouco da atuação do inimigo, né? Que Deus nos dê estratégia. Deus abençoe, muito obrigado. Que cada um possa, nesse ano de 2023, fazer algo em prol do reino do Senhor. Amém. Nós agradecemos, Claudinha, esse tempo que você disponibilizou. Eu sei que é difícil, mas foi muito bom conseguir essa entrevista. Foi muito bom, porque eu estava esperando muito a live,
muito mesmo, não estava dando certo, mas aí eu só disse, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, eu digo, quer saber? Aí Jesus me deu a estratégia, vamos fazer assim, porque eu preciso saber como é Eu que já ia anda. dizer, é Deus te dando estratégia. É Pois Deus é, te dando estratégia. glória a Deus por isso, que nós precisamos Aí você estar pede, eu não sei, né? A gente precisa estar orando por vocês e sabendo como é que vocês estão indo, qual é a necessidade de vocês no momento. A gente vai saber como direcionar nossas orações, né? E tem outra coisa que eu queria também que você deixasse o Pix comigo, tá? Porque nas nossas lives missionárias nós damos o Pix para que haja oferta missionária, né? Porque a gente sabe que o missionário também precisa de ajuda, né? Então, você me dá posteriormente o seu Pix e eu vou colocar para o pessoal que vai estar assistindo, gente, aí nós colocamos o Pix no missionário para ajuda missionária. Nós não podemos ir, podemos ajudar, né? Orando, podemos ajudar contribuindo, né? Então, eu peço a vocês que estejam ajudando também os missionários que nós colocamos aqui para vocês conhecerem as histórias dele, o caminho deles, as dificuldades deles. Eles precisam também de nossa ajuda. Então, Claudinha vai me dar o Pix dela posteriormente, e eu vou passar para vocês aqui em live, e aí vocês vão ver e vão estar ajudando, adaptando o cenário. Muito obrigada por tudo. Amém. Vai separando as fotos para Certo. Eu agradeço. E a paz do Senhor, ora por nós, ora pela nação do Camboja, ora aqui pelos missionários, eu, a Francisca, o pastor Sopea, a esposa, os filhos, o co-pastor que é o Chan, olha o nome, Chan, a esposa, o filho, as crianças da escola, o trabalho aqui, né? Tudo para a glória do Senhor. E eu quero agradecer a cada um que estiver aí participando, né, assistindo, nos ajude em oração. Obrigado, missionária Cacilda. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa lá no meu PV o nome desse pessoal todo. Pronto. Nós agradecemos a vocês que estarão aí assistindo e louvamos a Deus pela vida de vocês, tá? E nós continuamos com nossa live missionária e pedimos a vocês que estejam conosco, acompanhando, participando, contribuindo com suas orações, com sua oferta missionária. É muito importante que nós estejamos juntos, tá, gente? Como ela falou, avivados para pregar o evangelho. Precisamos nos avivar para levar essa palavra, porque Jesus está chegando e nós precisamos nos despertar, nos avivar. A igreja brasileira precisa estar avivada, despertada para pregar esse evangelho. Nós precisamos acordar, não podemos mais estar dormindo o sono da indolência, precisamos estar firmes nesse propósito de porque Jesus está chegando e ainda há muitos povos não alcançados e a igreja precisa despertar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Qual é o seu chamado? Você tem um chamado? Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Aleluia. Sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou. Me enviou. Eu tenho chamado você. Tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O quê? O evangelho anuncia. Eu fui escolhido de onde? O ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não. Deus não abre mão de mim e nem de você. Há muito para fazer. Não temos mais tempo para olhar para trás. Tchau, gente. A paz do Senhor. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido.
No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Oh, jamais vou me calar. Tchau, gente. Até a próxima. O evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus Não abre mão de mim. E eu tenho um chamado. Tchau, gente. A paz do Senhor.